Pois então, sejam bem-vindos. Essa ideia de fazer essa live contando a história da do acidente que mudou muito a minha vida, eh, porque fazendo uma retrospectiva, assim, da minha história, da minha carreira, eu percebo que esse, como se diz em português de Portugal, foi um ponto de viagem, né, ponto de viragem na minha vida. Então, e acredito que seja uma contribuição para todo mundo que quer, de certa forma, ajustar o estilo de vida e fazer um estilo de vida um pouco mais feliz, um pouco mais saudável, que é essa a principal preocupação aqui desse canal, né, estratégias para a plenitude, para que você tenha plenitude e felicidade. Pois bem, então antes de mais, queria dizer que aquelas fotinhos que eu fiz aqui no Instagram, que eu divulguei essa live, que eu estou no hospital, muita gente ficou muito curiosa. Essas fotos elas se passaram aqui, ó, na França. Aqui eu tô não foi uma experiência de quase morte tão severa, né, quanto a que, eu trago aqui nesse vídeo, né. Então, antes de falar do acidente que realmente fez a transformação, eu quero falar daquele momento ali na minha vida. Estava na França, em Bordeaux, 2010, e eu passei por uma cirurgia de extração de um rim, né. Meu rim, ele não era muito operante, por alguma razão, o canal que sai do rim para a bexiga era muito estreito, e isso deixou ele, assim, muito preguiçoso e não funcionava. Então, tive uma cirurgia, que é uma cirurgia séria, mas ali eu já era yogi, eu já era, muito mais equilibrado, e a minha, apesar de ser uma cirurgia arriscada, né, ter uma cirurgia com uma anestesia muito profunda, não foi algo tão transformador, né, principalmente no sentido mental, porque fisicamente até foi, minha saúde melhorou muito depois, né, como aquele rim não funcionava, aquilo atrapalhava muito a minha saúde. Então depois da extração, minha saúde melhorou bastante. Essas fotos eu mostrei porque elas eram, assim, as mais significativas que eu tenho de momentos, assim, de renascimento. A gente passa por diversos renascimentos na vida, né. E então foi significativo e eu ia fazer essa introdução de qualquer forma para vocês. Mas o acidente que eu me refiro, que foi uma experiência de quase morte, ele ocorreu antes do ano 2000, né. Foi eu estava indo para Florianópolis de carro, né, e estava muito cansado. Eu não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica, eu estava completamente sóbrio, sem nenhuma ultra influência química, mas eu estava muito cansado, que era uma época em que eu tentava viver, assim, 24 horas por dia acordado, entre trabalho, estudo e festas, né. Então eu estava extremamente esgotado, e depois de ter já virado a noite, né, eu ainda tive a brilhante ideia de ir para Florianópolis dirigindo. É uma irresponsabilidade, né, de ser muito jovem, um mínimo de consequência na cabeça. E aí eu dormi no volante, né, na serra de Cajati, na fronteira de São Paulo com o Paraná. E eu não vou contar todos os detalhes dessa história, porque senão ficaria muito longa, né. Mas o fato é que eu dormi e acordei com o carro voando. O carro estava no ar, eu na hora que eu acordei, eu lembro de ouvir aquele barulho do vento passando pelo carro, assim.
Então eu pensei assim, morri naqueles instantes. Eu fiquei segurando assim no volante, com o carro voando, né? E aí o carro caiu numa ribanceira, eu bati com o carro. A moto que estava na caçamba do carro teve um impacto muito forte na traseira e aquilo impactou aqui o meu rim, que anos mais tarde, né, eu vim depois a retirar, mas eu já tinha cólicas renais, já tinha identificado o problema antes desse acidente, né, então não foi o acidente que causou problema no rim não. De qualquer forma, naquele momento que o carro parou, e eu tinha certeza que eu tinha morrido, né, com aquele impacto, tanto no barranco, o carro ele parou de frente, assim, com o impacto da moto nas minhas costas. E a referência que eu tinha, assim, de vida e morte, naquele momento eu pensei assim: "Bom, o que que vai acontecer agora? Será que vai vir um facho de luz? Será que vai vir umas sombras me pegar?" Tô sendo bem sincero, né, foram as coisas que passaram pela minha cabeça. Então eu fiquei naquela adrenalina ali, naqueles instantes depois do acidente, e fiquei esperando. Quando eu percebi que nada aconteceu, não apareceu nem facho de luz, nem sombras, eu falei: "Ué, será que eu tô vivo? Não é possível, não sobreviveria a um impacto desse". E até eu fui me dando conta que eu estava vivo, né. E aí eu consegui abrir a porta do carro, que estava meio travada com o impacto, e quando eu fui descer era um buraco de uns 3 metros, eu caí no meio do mato. Então eu não estava sentindo dores, eu não tinha quebrado nenhum osso, eu estava cheio de hematomas, mas não estava sentindo dores por causa da adrenalina, acredito. E aí eu fui escalando o barranco, isso era mais ou menos umas 4 horas da manhã, né, por aí, umas 3h30, 4 horas da manhã. Eu escalei o barranco, cheguei na estrada e não passava nenhum carro para eu pedir ajuda. E naquela região ali, o telefone celular não pegava, então eu não tinha como pedir socorro. Estava muito frio, naquela área de serra era muito frio, então eu fui me dando conta que é uma situação muito perigosa, né, porque eu não eu comecei aos poucos, o corpo começou a esfriar, eu comecei a sentir dores, eu estava assim sem nenhum auxílio. Eu desci até o carro, tudo de novo, me cobri, tinha um cobertor lá, me cobri, fiquei lá esperando o dia clarear, porque eu não tinha como pedir ajuda, eu não ia ficar andando pela estrada deserta, né. Então fiquei lá, tremendo de frio, e minha barriga começou a inchar. Mais tarde eu fiquei sabendo que eu tive uma hemorragia interna. Depois eu consegui, o dia clareou e eu comecei a ficar com muitas dores, eu estava andando com muita dificuldade, né. Todos os hematomas, eles ficaram muito doloridos, e hemorragia interna, que eu nem sabia que era hemorragia interna, né. Estava com muita dor também. E até que consegui chegar à estrada e algum anjo me parou o carro, porque eu estava pedindo muitas vezes para alguém parar e acho que alguém, no meio do nada, assim, alguém dar ajuda para alguém, né, e sem ver o carro, porque estava andando no meio da estrada, assim, no acostamento, mas não dava para ver meu carro, estava no abismo, né. Então acho que ninguém entendeu. Até que eu fazia gestos, assim, eu bati o carro, andando assim todo curvado, bem, e aí algum anjo parou, não sei quem foi, não tenho o nome da pessoa, mas ele realmente teve uma relevância muito grande com que os estranhos, a gente fica eternamente grato, né, aos essas pessoas que correm o risco de parar para ver o que é, né, hoje em dia com tanto crime acontecendo, sempre com a chance de ser uma armadilha, né. E aí ele fez um retorno, então ele desviou a viagem dele, e fez o retorno, voltou para o posto policial que era mais próximo e me deixou lá. E aí os policiais contataram a ambulância, viram que eu estava muito mal, né. Fui já ao banheiro ali no posto policial, já urinei sangue puro. E aí que começa a ficar interessante essa história, na verdade, porque
eu fiquei muito apavorado, eu falei: "Bom, eu vou morrer, né". E aí, quando você fica com essa não sei quem já passou por isso, né, mas quando você fica com essa possibilidade muito forte que você vai morrer, assim: "Nossa, eu vou morrer". Eu era muito jovem, né, eu tinha acho que 22 ou 23 anos, 22. Poxa, eu vou morrer mas tão jovem, que absurdo, não acredito que eu vou morrer, né. E aí a ambulância chegou e foi me encaminhando para o hospital, com sirene ligada, era muito urgente, né, porque a hemorragia não parava, uma hemorragia interna, a barriga vai inchando, né. Muito feio o negócio. E aí fiquei na UTI. Então, assim, para quem está me assistindo aí, você já imagina, né, que, poxa, um adolescente que não tem noção do que está fazendo, entre não só o estilo de vida que eu tinha, né, o estilo de vida, os objetivos, a maneira como que eu me cuidava, a maneira como que eu, tinha o apreço pelo o corpinho, apreço pela oportunidade de estar vivo, né, era muito displicente com a saúde, muito displicente com, sabe, então, não tem o menor sentido, né. Se você é jovem, está vendo esse vídeo, puxa, não seja burro, não seja idiota, né. Eu fui completamente inconsequente. Depois a gente pode refletir sobre as razões dessa inconsequência, né, as razões das minhas dores que me levavam a virar tantas noites e ter uma vida tão pouco saudável, né. Bebia demais, apesar de não ter bebido nada nesse dia, eu estava só realmente com muito sono. Enfim, eu cheguei no hospital e fui atendido maravilhosamente bem. Sistema público de saúde, fiquei internado, fui para UTI e me lembro que era um quarto com outras pessoas que estavam em estado meio crítico, um outro jovem que estava intoxicado por, agrotóxico de banana, ele estava totalmente amarelo, sabe. Então era uma situação muito amedrontadora, ver pessoas morrendo do seu lado, e eu, uma diarreia muito séria, uma diarreia não, uma hemorragia muito séria, né, com muitas dores, aí começaram a me dar medicação. E por que que esse momento começou a ser muito importante? Porque eu comecei a perceber que ainda tinha chance de ficar vivo, né. E eu comecei a perceber que qualquer consequência que tivesse aquilo para minha vida, se eu ficasse de cadeira de rodas, eu ficaria feliz, só de estar vivo, né, de estar vivo, nem de ter plena capacidade física. Eu era muito atleta, eu já fazia jiu-jitsu, eu gostava de correr, eu sempre fui muito ativo, né, então eu era muito atleta, surf, né, e mesmo com toda essa paixão pela vitalidade e pela saúde, eu tinha essa displicência toda, né. E, enfim, com a possibilidade de ficar vivo, mesmo que ficasse com sequelas, eu já ficava feliz e comecei a refletir, né, sobre a minha vida. Depois que eu fiquei lá, assim, sem oportunidade de ler nada, sem oportunidade de assistir televisão e só olhando para o teto, eu considero, e olha que eu não fui um jovem que tinha telefone celular, porque na minha época, isso era uma coisa muito recente, né. Quem é um pouco mais velho deve lembrar que o telefone, acho que era um Motorola que eu tinha, BCP, os primeiros telefones celulares que começaram a ter, né. Então eu não vivi a minha infância hiperestimulado com a internet, né. Com televisão, sim, mas eu fiquei ali, olhando para o teto durante muitos dias, sendo tratado, muito bem tratado, não tenho nada a reclamar, só eu lembro que depois eu voltei naquele hospital e levei bombons para as enfermeiras, levei flores para as enfermeiras, né, porque, me trataram realmente muito bem.
E fazendo uma retrospectiva, né, agora que eu sou professor de yoga há mais de 20 anos, eu percebi que aquele momento ele foi muito importante porque ali eu meditei, ou próximo do que é meditação, né? Eu fiquei num estado de retrospectiva da minha vida. Ainda naqueles diálogos, né, com Deus ou com o universo, pensando, puxa, será que eu vou sair dessa? É, porque eu também não sabia se existia Deus, esse é um outro assunto, né? Mas a retrospectiva, momentos de silêncio sozinho, né? Não tinha telefone celular para ficar falando toda uma hora com a minha família, né? Então eu refleti sobre a responsabilidade, né? Meu pai me ajudou nisso, meu pai perguntou assim para mim, colocaram criptonita no seu carro? Porque eu me achava um super-homem, uma pessoa imortal, né? Acho que quem é super atlético, como eu ainda acredito que sou, né? Mas naquela época, sem assim, menor noção da vida, eu não tinha a percepção de que a gente pode morrer, né? E para morrer é fácil, não é difícil. É bem fácil. É só um pequeno deslize e você morre. Eu achava que eu era meio que imbatível e indestrutível. Então, porque como uma pessoa em sã consciência, depois de dar mais de 36 horas acordado, vai dirigir 8 horas para ir para Florianópolis? Isso não tem o menor sentido, né? Entende? É completamente ignorância e responsabilidade. Então, eu já refleti, eu estava achando que eu era o super-homem, né? Mas enfim, não tinha contato toda hora com a família, fiquei lá num diálogo interior, né? Eu acho que isso foi um dos maiores presentes, né? Depois, mais tarde, também eu percebi que quando você fica em retiro, quando você faz retiro de silêncio, ou você vai estudar yoga num lugar, você sai da sua rotina e fica longe de telefone, longe de livro, longe de televisão, longe de qualquer tipo de coisa que fique entrando na sua mente, você é obrigado, né, a ficar no diálogo interno ali. Você, se tiver tempo, você chega a diversas conclusões. Chega a diversas conclusões. Você vai dialogando e dialogando. Então foi muito importante. Então o convite que já começa aqui, um ponto importante de deixar para quem está assistindo essa live, é não espere acontecer um momento como esse, em que você é obrigado, como eu fui obrigado, a ficar ali refletindo sobre a vida. Faça isso voluntariamente. E isso eu acredito que é uma das coisas mais de maior riqueza que eu já passei. Por quê? Porque quando a gente vive no automático, com a mente sempre hiperestimulada e as obrigações do dia a dia, a gente se pega bem arraigado ao papel que a gente representa, a gente não percebe as amarras que nos prendem, a gente não percebe como a gente fica refém das situações e como a gente é coagido pelas coisas, e pelo momentum, pela inércia da vida. Então, isso é muito rico, porque quando você sai um pouco todos os papéis que você exerce, você fica sozinho em silêncio, você reflete. O que que eu quero? O que que eu vim fazer aqui? E como a morte era uma coisa que estava muito fresca na minha cabeça, nas minhas emoções, no meu coração, eu tinha achado que eu tinha morrido, depois achado que eu ia morrer, né? A médica falou comigo que era uma coisa muito severa, que talvez eu tivesse que passar por cirurgias. A questão da morte, ela ficou muito aumentada na minha cabeça. Comecei a pensar, puxa, se eu morresse agora, o que que eu fiz da vida? O que que eu aproveitei da vida? Então, eu comecei a
pensar o meu futuro dali para frente, se eu sobrevivesse, com uma perspectiva assim, olha, se na semana que vem eu morrer, eu quero que essa semana que eu estiver vivo seja a melhor semana da minha vida, do jeito que der. E esse princípio eu carrego até hoje. Eu acho que, de alguma forma, aquilo foi uma experiência tão traumática ou tão reveladora, né, tão me trouxe um insight, me trouxe uma iluminação tão boa, que a partir de então eu percebi que a vida ela só vale a pena se você tiver lembrando que você pode morrer a qualquer momento, e que então, enquanto você está vivo, tem que valer muito a pena. Então, a partir daquele momento, eu mudei a maneira como eu me relacionava com a minha família, por exemplo. A partir daquele momento. Eu percebi que, por todas as ignorâncias que eu trazia, e que todas as pessoas trazem, todo mundo tem as suas ignorâncias, e todo mundo está condicionado à temporalidade, à cultura que está vivendo, à educação, às manias, às inflamações cerebrais e corporais, está todo mundo com os seus problemas e limitações, né? Eu percebi que a minha família era eram colegas de encarnação, assim, muito próximos e muito vinculados, e que, como a vida era muito efêmera, eu queria que os momentos que eu tivesse com eles, dali para frente, tem que respirar. Deixa eu tomar um cafezinho. Não estava nos planos para essa live me emocionar, não. Quero trazer o foco para as coisas que melhoram a vida, né. Então, mas naquele momento, eu queria que as experiências que eu tivesse com essas pessoas por perto, fossem experiências boas, né, boas. Porque eu ficava pensando que se no futuro eu batesse o carro de novo, e e aí eu tivesse morrido, isso as coisas que passam pela minha cabeça, pode ter completamente ser ilógico, tá. Mas era a maneira que eu pensava, como eu intuía. Eu pensava assim: "Puxa, então, se no futuro bater de novo e morrer, eu quero ter uma sensação assim, que tudo bem, eu estava vivendo de acordo com a minha consciência". Então, porque como a gente não controla a hora da morte, ninguém sabe a hora que vai acontecer. Eu não tinha a menor ideia que eu podia ter morrido ali. Senão eu não teria ido, né, eu não teria ido viajar. Mas a ideia, o objetivo de estar. Eu acho que a dor mais forte que eu senti quando o carro bateu era: eu não estava vivendo de acordo com o que eu queria ou com o que eu sabia que era correto. Então, a partir de agora, eu vou começar a viver. Porque caso eu venha morrer, eu quero falar: tudo bem. Pelo menos eu estava vivendo de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu acho que é bom. Entende? Então, essa mudança ocorreu por causa da experiência de quase morte. Então, eu mudei com a minha família. Ali, eu comecei a valorizar a vida e a saúde. Eu me lembro muito bem que naquela época, o meu sonho, o meu objetivo principal era trabalhar para comprar um carrão. Eu queria comprar eu não vou falar aqui para ficar plantando o sonho. Era uma picape que eu queria comprar, bem cara, bem grande. E aquilo era um objetivo esse era o tipo de objetivo que eu tinha bem
claro na minha frente. Bem obstinado. A partir do acidente, eu não pensava. Eu pensava que qualquer coisa material não tinha mais significância. Não tinha. Não que eu não pudesse ter, mas o que era mais importante não eram as coisas materiais, era a minha respiração, a minha sensação de estar vivo, porque isso é muito bom. Né? Como eu fiquei lá na UTI, fiquei bem mal, e depois eu saí dessa, né? Eu fiquei sem nenhum osso quebrado, sem nenhuma sequela, meu corpo se recuperou, muito jovem, né? Graças a Deus, com muito hormônio do crescimento ainda, muito testosterona, tudo hormônio curativo. Eu fiquei recuperado, né? A partir daí, eu já não conseguia, não fazia mais sentido para mim beber. Não tive encontro com Jesus, não entrei para uma igreja católica, não evangélica, nem nenhuma outra religião. Não entrei. Não foi uma experiência religiosa para mim. Não foi. Não vi nenhum anjo apareceu para mim e falou: oh, a partir de agora você vai divulgar a saúde. Não, não, não. Eu juntei os dois pontinhos e pensei: ah, como é bom ter saúde, como é maravilhoso. E aí, não fazia mais sentido beber. Eu comecei a partir dele, querer ser outra pessoa, reformular o meu ego, tanto na maneira como eu lidava com meus irmãos, com minha família, com meus amigos, a maneira com que eu lidava comigo mesmo. Queria, na verdade, eu não queria fazer nada que degradasse a minha saúde para me aproximar daquele estado de fragilidade, de ficar, como é que fala? À mercê. Eu estava tão fraco que se alguém fizesse assim em mim, eu morria. Eu não queria ficar naquela situação. Eu queria estar forte. Qualquer coisa que eu fizesse que reduzisse aquela potência, aquilo não fazia mais sentido. Né? Eu já fazia jiu-jitsu, e o jiu-jitsu, para mim, ele foi a, a raiz. Né? É muito incrível, né? Eu posso até fazer aqui uma menção a Lotus Clube, do professor Moisés Mourad. Lotus é uma flor que ela nasce da lama. A, a lama, e ela aflora uma flor singela e magnífica. Ela sai da lama. E eu, um jovem, cheio de boas intenções, mas totalmente destrambelhado, né, e hiperativo, tive na Lotus as fundações de meditação com o professor Moisés Mourad, a fundação de pensar na saúde. O professor Moisés Mourad, sem dúvida, uma pessoa que contribui e contribuiu para milhares e milhares de pessoas, né, para a saúde. Então, como eu já tinha feito jiu-jitsu, eu me apeguei àquilo. Olha, o jiu-jitsu é uma forma de eu me manter cultivando a saúde. E aí eu fui ler. Eu lembro que eu fui numa livraria, depois eu fui atrás, né, de textos. Eu fui ler o Tao, eu fui ler o Xing, fui ler. E aí, nessa busca por alguma leitura que me trouxesse compreensão da vida, eu encontrei um livro de yoga chamado Autobiografia de um Yogi. E me chamou a atenção. Né? Não sei por quê, porque eu não tinha. Acho que a noção que eu tinha de yoga na época era que era uma coisa para idosas. E eu era atleta do surf, do jiu-jitsu, mas eu não sei porque eu abri o livro e comecei a ler ali uma livraria. Era uma livraria no Shopping Center Norte, em São Paulo.
me chamou a atenção ali, a história de autorrealização e tal. Então, apesar de ainda hoje, em 2023, eu perceber que tem muita gente que vai e entende o yoga como uma prática física, o que me atraiu no yoga não foi a parte física, porque físico, para mim, eu fazia escalada e surf, jiu-jitsu. Eu fui pro yoga para curar meu coração, para curar meu espírito, porque eu era o destrambelhado, o desequilibrado, o hiperativo estava lá. Apesar de eu perceber que não fazia mais sentido beber demais, me degradar, eu não tinha uma direção, né? O jiu-jitsu era uma prática maravilhosa, só que eu queria mais, eu queria alguma coisa que iluminasse a minha cabeça, né? E aí, esse livro, ele me apresentou um mundo do yoga de uma parte mais teórica, uma parte mística, esse livro é bem místico, né? Experiências místicas, mas ele me abriu a, a visão para o saber oriental, né, que o Moisés Morad e a Lotus Club já tinham me introduzido, né, o saber oriental, mas eu fui atrás e lendo eu percebi que tinha muito saber na Índia. E aí, talvez isso já comece a entrar por um assunto para uma próxima live, né? E aí é como que eu entrei, é como que eu mergulhei no yoga, buscando a parte teórica, né? Buscando a visão de mundo, a compreensão do que é a vida, o que é a morte, o que é a saúde, o que é a mente, o que são as emoções, na visão do yoga. E aquilo foi fazendo para mim cada vez mais sentido e foi paulatinamente me trazendo percepção de cura. Muita percepção de cura. Eu fui compreendendo muitas coisas da nossa sociedade e compreendendo muitas coisas de como que eu estava tentando viver e fui readequando as prioridades, readequando os sentidos. Isso culminou depois como eu me direcionando para estudar mais a fundo e me tornar professor de yoga. Na verdade, eu não pensava nem em me tornar professor de yoga. Isso eu conto depois numa outra live. Eu pensava em aprender e adquirir as competências. Acho que todo mundo, se eu perguntar assim, você acha que nadar é importante? Todo mundo vai falar, é importante, pode salvar a sua vida, você saber nadar. Você cai num rio, o barco vira, você não sabe nadar, você morre. Então, nadar é uma competência importante. Andar de bicicleta é importante? Eu acho que é importante você saber andar de bicicleta. Não é porque eu vivo aqui em Copenhague, todo mundo anda de bicicleta, mas eu acho que é um meio de transporte eficiente, prático, barato, ecológico e feliz. É agradável você andar de bicicleta. Então, é uma competência. Tocar violão é uma competência boa? Pode ser. Quem canta os males espanta. Você toca um violão. Se você não tiver nenhuma noção, você vai conseguir fazer um ritmo ali, fazer uma música que pode ser tão curativo. E nessas ideias de competências, eu acho que saber lutar é importante. Eu indico isso para as minhas filhas, indico isso para meus amigos, para os alunos. Você saber autodefesa é uma competência que todo ser humano devia saber. Até porque se você está numa floresta e aparece uma onça, você vai ter que saber lutar. Se ela vier te atacar, você vai ter que aprender a dar um mata-leão. Você tem que aprender a sobreviver. Então, ó, andar de bicicleta, competências. E eu via aprender a usar o meu corpo e aprender a usar a minha mente como uma competência básica. Aliás, eu vejo isso até hoje. Acho que as pessoas elas não entenderam. Elas falam assim, meditação, você fala de meditação. Mas é difícil. Olha, do mesmo jeito que pode ser importante você aprender a usar um telefone,
pode ser um instrumento de trabalho, um instrumento de pesquisa muito rico, né? E ele também pode ter consequências negativas, porque uma vez que você sabe usar, você pode hiperestimular a sua mente, né? Você pode ficar com a sua mente sobrecarregada, né? Estressado demais, cheio de cortisol. Você pode assistir vídeos velocidade acelerada. Da mesma forma que é importante você ter competências, mexer no telefone, de saber mexer no computador, de saber lutar, de saber nadar, de saber andar de bicicleta. Todas as competências. Meditação é uma competência que eu acredito ser básica para qualquer ser humano. Eu acho que qualquer ser humano tem que aprender a nadar. Qualquer ser humano. Quer dizer, você tem possibilidades, né? Qualquer ser humano tem que aprender essas coisas básicas. A meditação é uma maneira de entender como que a mente funciona e estabelecer uma melhor gestão da sua mente. Entende? Como é que você pensa, para mim, né? Como que eu conseguiria viver em Copenhague sem saber andar de bicicleta? Não tem sentido. Não tem sentido. Tem que andar de bicicleta. Tem que aprender a nadar, tem que aprender coisas básicas. A meditação é básico se você quiser aprender a ter projeto na sua vida. Se você quer aprender a acalmar a ansiedade, se você quiser aprender a dormir, né, você vai se deitar, você vai falar assim, bom, agora eu tenho que dormir, é hora de dormir, eu tenho que pensar na minha autopreservação e eu vou dormir. E não ficar refém da sua mente. As pessoas falam assim, eu queria fazer, mas essa coisa de ficar muito calma e não é para mim. Tá bom, então não é para você também andar de bicicleta, não é para você nadar, não é para você saber respirar, nada que é básico para o ser humano. Pode ser meio chocante isso que eu estou dizendo, mas eu acho que saber como que usa o cotovelo, como que usa o quadril, como que usa o seu joelho é básico. Se você não aprender, você vai desgastar de maneira errada, você vai estragar os ligamentos, você vai ter que, no futuro, talvez ter que fazer uma reposição de joelho, aí, uma troca de fêmur, na cabeça do fêmur. Se você aprender a usar tudo com cuidado, você tem menos chance. Não quer dizer que você vai aprender, você não vai morrer, não vai ter problema, né? A gente vai ter problema e vai envelhecer de qualquer jeito. Mas os saberes, os conhecimentos que te protegem, que fazem sua vida mais fácil, é impagável. Nadar é difícil. É difícil. Eu sei que aprender a nadar é difícil. Não é fácil. Você não pode só jogar a criança na água e falar, nada aí. Tem uma terapia que tem que ser feita para a criança perder o medo da água, por exemplo. Tem uma dedicação que tem que estar envolvida, tem um esforço, mas é uma competência que você tem. Você, você tem conhecimento, é poder. Você tem mais conhecimento. O barco vira, você sobrevive. Entendeu? Conhecimento é poder. E meditação é a mesma coisa. Se você aprendeu a meditar, você vai ter mais clareza para tomar decisões. Se você tem mais domínio sobre a sua mente e você vai tomar decisões um pouco mais assertivas. Imagina se eu tivesse uma mente mais calma, por exemplo, e naquele momento que eu peguei o carro para sair, eu falasse, não, eu não vou dirigir agora, porque eu tô sem dormir há quase 48 horas, então não é inteligente eu dirigir agora. Agora o inteligente é eu dormir. Se eu tivesse uma mente calma, eu teria visto isso. Se eu tivesse clareza, que veio depois do acidente, com aquela meditação forçada, eu ia ver que o que eu fazia, que era autodestrutivo, bebida, por exemplo, é porque eu não estava presente, ou nas minhas prioridades, prioridades que eu acho que não fazem sentido mais, é porque eu não estava prestando atenção, não estava com clareza, minha mente não era clara para eu fazer discernimento, escolher coisas, era tudo muito atropelado, né?
vivendo, como o professor Hermógenes diz, no automático. E então uma mente mais clara, em que você consegue discernir, fazer decisões mais assertivas, faz com que sua vida comece a ficar muito mais fácil, né. E, bom, não sei se tem perguntas, se alguém tiver pergunta pode mandar nos comentários aí. Então, eu acho que um dos maiores benefícios que o acidente, o insight que o acidente trouxe, foi uma hipervalorização da saúde, hipervalorização de estar vivo. Então, muita gente me pergunta, isso é uma das coisas que mais me perguntam no meu Instagram, aqui no YouTube. Ah, você tem muita disciplina. Eu acho que é uma ideia completamente errônea. E aí vejo, disciplina é fazer aquilo que você não gosta, né? Tem uma frase do Mike Tyson, a disciplina é fazer aquilo que você não gosta e sentindo que você ama. E eu acredito que quando você valoriza as coisas corretas e acho que sabedoria, que supostamente é fruto de uma prática e estudos regulares do yoga, né, você fica mais sábio. Sabedoria é você aprender a priorizar coisas. O que é mais importante agora? Eu tomar café ou eu almoçar? O que é mais importante? Eu dormir ou eu correr? Priorização. O que é mais importante? Eu respirar, sabe? E essa claridade que a prática traz de aprender a priorizar as coisas, não tem preço. Não tem preço. E para mim hoje é muito lógico, quando eu acordo, tudo que eu já estudei do Homo sapiens, do nosso metabolismo, da nossa fisiologia. Você dormiu, você ficou lá, idealmente, 8 horas deitado. Seu sistema circulatório, a gravidade, você fica deitado, seu sistema fica. Todo mundo acorda meio inchado, né? Mas quem tem abaixo dos 20 não percebe isso. Muito jovem, tudo funciona perfeitamente, né? Quanto mais velho você fica, você percebe que a gravidade, você fica deitado ali na cama, os líquidos, né, o sistema linfático, o sistema circulatório, fica tudo meio parado ali. Então você acorda precisando do quê? Precisando de uma mobilidade, de um espreguiçar, né? Então, assim, o que é o mais inteligente para você fazer quando você acorda? Será que não era meio óbvio que você tem que acordar, né? Às vezes os velhos aí no Brasil, os idosos, eles acordam e vão varrer a calçada. É uma forma de um leve exercício, né, que você está estimulando o sistema cardiovascular, né, você dá uma desinchada, você faz algumas ações, às vezes de forma intuitiva, a pessoa já percebe que tem que fazer alguma coisa. De uma maneira mais refinada, ela vai lubrificar as articulações, ela vai esmagar um pouco o sistema linfático com posturas de torção, né? Vai estimular o intestino. É meio óbvio, você quer começar o dia já com tudo funcionando bem, não é? Ou eu que sou louco, tá? Imagina, você começa o dia, ao invés de estar meio paradão lá, que o corpo ficou parado lá 8 horas, você ajuda a acordar, você espreguiça, você ajuda o sistema linfático funcionar, você ajuda o sistema circulatório funcionar, você aquece os músculos, e aí, isso era meio que urgente, né? Você acha que é mais urgente você comer ou você dar uma ajuda no sistema linfático primeiro,
para o seu corpo começar a funcionar, sua fisiologia começar a funcionar plenamente. Eu acho que é mais importante você ajudar a sua fisiologia a funcionar plenamente. Por quê? Ah, Bruno, mas você... Imagina comigo, você está tudo parado. O seu rim está funcionando bem ali? O seu fígado, você acabou de acordar, funcionando bem o seu fígado? Se você der uma caminhada, fizer alguma dessas coisas que eu estou falando, que pode ser uma prática de yoga, né? Vai funcionar melhor, não vai? Fígado funcionando melhor, que é um órgão tão importante, de desintoxicar o seu corpo, de produzir gordura ou de metabolizar a gordura. Poxa, o seu fígado funcionando bem, olha como que sua vida, o seu dia vai ser mais inteligente. E perceba uma coisa, assim como o seu fígado é um órgão importante, seus rins são órgãos importantes, o seu cérebro é muito importante. Então, se você acorda e não deu atenção para essas urgências, será que o seu cérebro já vai estar em plena potência? Se o seu fígado, você não se preocupou em melhorar o sistema linfático, o sistema circulatório, ele está meio lentão ainda ali. O seu cérebro, será que ele está o mais inteligente possível? Acho que não, né? Então, assim, se você... Conselho, né, que eu dou para todo mundo aí. Você quer ter saúde? Acordou? Não quer fazer yoga comigo? Não tem problema. Faz yoga com alguém. Não quer fazer yoga? Faz alguma coisa. Mas acorda e ajuda o processo de preparação do seu corpo para o dia. Cérebro mais irrigado, mais oxigênio, você tem mais chance de tomar boas decisões, de perceber quais são as reais prioridades para o seu dia. Se você estiver meio turvo, o cérebro está meio lentão, você não vai tomar boas decisões ou você não vai fazer boas priorizações, não vai conseguir estabelecer uma hierarquia de prioridades. E aí, vai fazendo uma escolha de manhã, aí isso já atrapalha mais o seu dia, já fica mal-humorado, faz mais mal escolha à tarde, e aí vira uma bola de neve de problema. Então, começa o seu equilíbrio pensando na maneira como você acorda. Aliás, coloque como base da sua melhora, em busca da sua plenitude, do seu equilíbrio, o seu sono como o ponto de mutação. Para você ter um sono bom, super importante, está com o estômago vazio. Então você não pode comer e dormir, isso é fisiológico. Comeu e dormiu, você não vai ter um sono recuperador. Para você estar com o estômago vazio, você tem que pensar então e tomar uma decisão qual hora que você vai jantar. Você vai ter que ter um método, vai ter que ter organização. A plenitude, a saúde, a felicidade, elas não ocorrem espontaneamente se você não tiver organização e objetivo. Então, primeira coisa, você tem que estabelecer um horário para o seu jantar, você tem que ter a compreensão de que você vai ter que ultrapassar todos os seus bloqueios e barreiras e vai ter que aprender a dormir bem e acordar ajudando os seus processos metabólicos para que você esteja melhor aquecido, melhor preparado para o seu dia. Então, toda essa reflexão de autocuidado que esse acidente me trouxe, resulta em quê? Que quando eu acordo de manhã, eu falo assim, bom, eu quero ter essa ação de vida, eu quero continuar com minha jovialidade. Então, existe alguma coisa mais importante do que primeiro eu fazer com que meu cérebro funcione melhor? Existe alguma coisa mais importante? Correr, tomar banho, comer, tomar café. O que é mais importante? Enxergue as prioridades. O que é mais importante agora? Acabei de acordar, meu corpo está todo paradão, sistema linfático parado. O que eu vou fazer? Se você
começar essa maneira diferente de enxergar as suas prioridades, você vai perceber que você não precisa de disciplina. Na verdade, é um prazer acordar os ombros. É um prazer trazer tônus para os seus músculos. Você fala, nossa, que bom que eu estou fazendo aquilo que meu corpo está pedindo. Que bom. Não precisa dizer, ai meu Deus, eu queria fazer outra coisa, mas eu vou ter que cuidar do meu corpo. Não, você não está querendo cuidar dele, então não cuida. Vai fazer outra coisa, sai correndo então, toma café, vai viver. Sem preocupar em melhorar o sistema circulatório, sistema linfático. Vê o que vai resultar isso aí. Vê quão arguto vai ser seu cérebro e a sua inteligência. Pô, existe uma linhagem de pessoas que estão dedicando a vida faz muitos e muitos séculos para entender qual que é uma maneira boa de começar o dia. Por isso que eu estou falando, não quer fazer yoga, então não faça, mas faça algo. Comece com essa concepção do timing, do que seu corpo está pedindo. E aí você vai perceber que você não precisa de disciplina para fazer algum exercício de manhã. É só o mínimo de atenção. Presta atenção. Olha que você dormiu, seu sangue está parado. Olha que você precisa fazer alguma coisa para dar uma ajudinha no seu intestino. Uma ajudinha para o seu fígado, para o seu cérebro. Então, é um prazer que seja 4 minutos de exercício de manhã. É um prazer, deve ser um prazer. Se você não viu que isso é um prazer, estude, faça perguntas, mas faça o teste. Não acredite em nada do que eu falo. Você pode fazer experiências. Faz experiências. Faz isso. Acorda e faça 4 minutos do seu autocuidado que você inventar. Vai varrer a calçada, vai movimentar a coluna, movimentar os ombros, fazer uma força, fazer uma barra, igual tem aqui, ó. Vai fazer alguma coisa. Sente que você está começando o dia se apropriando do corpo, sentindo sua força vital e fale para você mesmo, agora eu estou pronto para ter um dia que pode ser meu último, dia bom. Aí, você corre atrás dos outros objetivos. Você cuida das pessoas perto de você, você cuida dos seus objetivos materiais, você cuida de tudo, dos seus objetivos do seu ego, tudo o resto. Mas começa primeiro, né, cuidando de você. Não por obrigação, mas por gratidão, por celebração que você está vivo e mantém esse cultivo de vitalidade. Então, essa era a live de hoje. Trazer essas consequências e que esse acidente, para mim, ele foi um clique para que eu nunca mais colocasse mais nada como prioritário na frente da minha saúde. A gente tem aprendizados aos trancos e barrancos, a gente vai curando os nossos problemas, vícios comportamentais e dores existenciais que a gente precisa, né, aprender a lidar. E são os capítulos que virão aí para frente com outras lives. Mas genuinamente brotou em mim uma flor, né, de que a saúde mental, não é só saúde física, saúde mental, ela é algo impagável, né? Com grandes ideias, com a mente em paz de verdade, com aprender a ser uma pessoa melhor, você trata melhor as pessoas do seu lado, você cuida melhor de si. E isso diminui as dores, diminui os sofrimentos que a gente tem na vida. A vida fica mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
como que eu encontrei o yoga, é assim, eu vou fazer eu prometo que vou fazer uma live mais esmiuçando mais esse assunto, tá? Porque é uma história longa também. História bem interessante que tem a ver com a minha ida para Florianópolis e como que depois eu fui experimentando todos os benefícios que o yoga veio trazendo para mim e que me faz até hoje valorizar e muito coisas que são básicas, simples, como respirar bem, como saber utilizar e proteger minhas articulações. Não quero ter dor nas costas, vou fazer tudo que for necessário para não ter dor nas costas, não quero ter dor nos joelhos. Quero aprender a cuidar direitinho para que eu esteja bem, para que eu consiga ser uma boa pessoa, né, para as pessoas em volta, para que eu seja um bom professor para os meus alunos, né? Mas tudo isso, na verdade, como eu disse, não foi mérito, não foi ninguém que me deu uma dica, não foi uma religião, foi uma dor, né? Foi um processo muito doloroso de ficar internado que me despertou essa sacralização da saúde, sacralização do cuidado consigo. E se eu não tivesse investido na parte teórica e na parte mental, eu não teria conseguido cuidar do meu corpo físico. Se eu não tivesse mudado alguma coisa em mim, na mente, eu não ia ter conseguido, por exemplo, mudar meu comportamento de bebê. Eu precisei mergulhar mais fundo para curar vícios. E para curar vícios, você tem que ir muito profundo, né? Muito profundo. Quem sou eu? O que é o mundo? O que é a vida? O que é prazer? O que é a vida? O que é alegria? O que é realização? Como que eu obtenho a minha satisfação, a minha alegria? São esses convites aí que o yoga traz de reflexão, né? E é isso, espero que tenha sido útil para você também essa reflexão. E é isso, eu continuarei nesse caminho aqui de tentar inspirar todo mundo para que cuide da saúde, cuide da sua mente, em primeiro lugar. E aí depois você consegue correr atrás dos seus objetivos de maneira muito mais precisa, né? Você está muito mais bem preparado para lutar pelas suas coisas, pela sua vida. Tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer lives assim com mais frequência. Tá bom? Agora resolvi o problema da câmera. Era algum erro que estava dando nessa câmera que eu uso. Tá bom? Dá uma olhada nos os outros vídeos que tem aqui no canal. Esse canal fica agora só com conteúdo em português. Tem muita coisa aí. Tem o Estratégias para a Plenitude também, que é um podcast onde eu converso com outras pessoas. E deixa seus comentários. Obrigado também, Edilene. E deixa seus comentários sugerindo outros temas, outros vídeos. Aí já fica prometido aí esse assunto de como foi meu processo de mergulho no yoga. Isso eu acho que pode ser útil também para algumas pessoas, mas também se cuidem, sejam felizes e aproveitem que vocês estão vivos, a vida é bela. Tchau, namastê.